2. Aleluia. Jesus está aqui. Josué, capítulo 2. Vamos ler com atenção a palavra de Deus, e a palavra de Deus produz vida. Acompanhe com atenção. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher tomou a ambos aqueles homens, os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após deles depressa, porque vós os alcançareis. Diga glória a Deus. Irmãos, o povo de Israel saiu do Egito por mão de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho. Por causa da infidelidade ao Senhor, precisaram peregrinar 40 anos no deserto, no final dos quais Moisés morreu, foi recolhido pelo Senhor. Josué foi levantado como sucessor para entrar na terra, a terra prometida, a terra de Israel, a terra onde estão os judeus até hoje. E Josué então mandou espias. A primeira cidade a ser conquistada era a cidade de Jericó, toda rodeada de muros. Então Josué mandou 2 homens para verem como era a cidade. Esses 2 homens foram e se esconderam na casa de uma mulher prostituta que se chamava Raabe. O rei de Jericó soube disso e mandou capturar os 2 espias, mas a mulher os escondeu. Vamos ao versículo 6, continuando. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que pusera em ordem sobre o telhado. Segundo os estudiosos, as canas de linho eram colocadas no telhado para secar durante os meses de março e abril. Então foi esta a época em que aconteceu a história. Versículo 7. Foram-se aqueles homens após dos espias pelo caminho do Jordão até aos vaus. Fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, Raabe subiu aos espias sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, quem falou isso era uma mulher prostituta da cidade de Jericó, do povo dos cananeus, um povo degradado, depravado, dado a muitos deuses, e os rituais religiosos destes povos eram sensuais, eram licenciosos, eram horríveis, mas esta mulher ouviu do poder do Deus de Israel e creu. Versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência,
que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então os espias responderam a Raabe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. Quer dizer, a prostituta intercedeu perante os espias pela sua vida e de todos os seus parentes, irmãos, irmãs, pai e mãe. Os espias disseram: vamos entrar em um concerto, em um acordo, mas isso não pode ser dito a ninguém, não pode ser denunciado a ninguém. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Qual o versículo? Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava em cima do muro da cidade e ela morava sobre o muro. Os muros eram larguíssimos. Na época era possível edificar casas sobre os muros eram de pedra. Versículo 16, e ela disse: ide-vos ao monte para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata. Escarlata é um vermelho bem forte, bem vivo. À janela por onde nos fizeste descer, recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre sua própria cabeça. Essa expressão significa: quem saísse da porta, se morresse, morreria e não haveria segurança, porque o juramento estava para aqueles que estivessem do lado de dentro da porta. Mas qualquer que estiver contigo em casa, seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puseres mão. Porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Versículo 21, ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, mas não os acharam. Assim os 2 espias voltaram, desceram do monte, passaram, vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Irmãos, estamos diante deste texto que conta a conquista de Jericó. Tem muito a ver conosco hoje. Fala para o irmão do lado: Deus quer falar com você. Glória a Deus. Raabe é mencionada 3 vezes no Novo Testamento. Mateus 1,5 na genealogia de Jesus Cristo. Hebreus 11,31 que diz que ela pela fé alcançou a sua salvação e de sua família. Tiago 2,25 que diz que a fé de Raabe foi cooperada com obras, não foi salva apenas pela fé, ela também agiu para alcançar a salvação. Diga glória a Deus. Irmãos, começando pelos espias, 2 homens judeus mandados por Josué para verem como era a estrutura de Jericó para a conquista que o Senhor lhes havia de dar. Os 2 espias. Irmãos, eles nos falam, nos ensinam sobre a ação discreta de Deus. Eram enviados de Deus, entraram sorrateiramente, clandestinamente, sem se identificarem. Deus costuma fazer assim. Lucas 17:22 diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Mateus 13, Jesus contou a parábola do tesouro escondido. Provérbios 25:2, a glória dos reis é tudo investigar, mas a glória de Deus é encobrir
as coisas. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel. Diga glória a Jesus. Esses espias eles ensinam sobre a ação sorrateira de Deus, ação discreta. Deus não faz alarde de suas obras, Deus trabalha no silêncio. Fala isso para o irmão do lado, Deus trabalha no silêncio. Glória a Deus. Deus está fazendo uma obra nesta igreja, nas nossas vidas, na tua vida. Será que você está percebendo? Pergunta para o irmão do lado, você está percebendo? Mas a lição dos espias vai mais longe ainda. O rei de Jericó já se armou, já se levantou contra, já queria destruir os espias. Irmãos, sempre assim, sempre que Deus começa alguma coisa, o maligno se levanta. Nasceu Jesus, vieram os magos do Oriente, Herodes já se alvoroçou com toda Jerusalém e já quis matar, e diz lá Mateus 2 que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na região da Judéia. Diga glória a Jesus. É Deus querer começar alguma coisa, o maligno se levanta. Apocalipse 12 fala aquele sinal no céu, uma mulher grávida para dar à luz, e o dragão que já queria devorar a criança que estava para ser gerada. Jesus disse em João 8 que o diabo é homicida desde o princípio. É Deus querer começar uma obra, o maligno já se levanta. Diga glória a Jesus. Vamos continuar. Irmãos, a lição dos espias fala sobre a ação de Deus. Mas ouça isso, meu amado irmão. Deus começa algo sempre sussurrando. Como a lição de 1 Reis 19, Elias fugindo de Jezabel, Deus não falou nem no terremoto, nem no fogo, nem no vento. Deus falou em uma voz mansa e delicada. Diga glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, a ação discreta de Deus, só que não é sempre assim. Primeiro vieram os espias, sem se identificarem. Depois veio o exército para destruir. A oportunidade de salvação estava antes, em reconhecer que os ilustres desconhecidos eram enviados de Deus. E para isso, quais os parâmetros que havia? Os mesmos de Raabe. Irmãos, aqui no caso era de um conhecimento remoto, de ouvir falar. Ouviram dizer de um Deus de Israel que lhes abriu o mar vermelho, lhes deu passagem em seco e haveria de lhes conceder a terra de Canaã. Como Raabe soube toda Jericó, soube. Mas o que fazer com esta informação? Uma informação que pode resultar em salvação para quem recebe com fé, como diz Tiago 2:25. Diga glória a Jesus. Irmãos, entraram primeiro os espias, depois já veio o exército para destruir. Haveria oportunidade de salvação? Sim, mas quando estavam apenas os espias, depois já seria tarde. É assim que Deus age. Deus coloca uma pessoa no teu caminho para te dar um folheto, um colega de serviço que fala de Jesus e que ora de você, um vizinho que ouve hinos e que faz orações. É Deus falando. Você pode achar tudo isso muito sutil, você pode achar tudo isso muito fraco. Deus não acha. Diga glória a Deus. É necessário ter sensibilidade, meu amado, porque Deus há de vir com juízo. Uma das grandes verdades bíblicas é: Jesus vem, Jesus há de voltar nesta terra. Essa é a promessa mais certa que existe. Irmãos, o que os 4 seres viventes proclamam dia e noite, Apocalipse 4, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor.
Diga glória a Deus. Irmãos, o texto é profundo, o texto é abençoadíssimo. O povo de Jericó estava condenado à morte, porque Deus tinha dado a terra deles para os judeus, e eles jamais poderiam coabitar na mesma terra. Então o povo de Jericó teria que ser destruído. Irmãos, mas as coisas de Deus sempre dependem de uma opção pessoal. Haveria salvação para alguém de Jericó? Haveria, tanto que houve, tanto que Raabe foi salva. Irmãos, o mundo também está assim, o mundo também está sob destruição iminente. Malaquias 4:1, mas aquele dia, o dia do Senhor vem ardendo como um forno, e Ele consumirá a todos os soberbos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e todos vós saireis e saltareis como bezerros cevados. Diga glória a Jesus. Irmãos, a mesma destruição para uns pode ser salvação para outros. Depende da postura, da aceitação, da fé, da correspondência àquilo que Deus está fazendo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o rei de Jericó mandou emissários na casa de Raabe para prender os espias. Qual que era a profissão desta mulher? Se é que pode dizer que isso é profissão. Farpas em misericórdia. O rei de Jericó mandou pessoas para ressocializarem Raabe, para recuperarem, para reintegrarem na sociedade. Mandou pessoas para darem dignidade a ela. Foi isso? Não. Ouviu de alguma ameaça, mandou lá para tirar a ameaça. O que este rei fez de bom para essa mulher? O texto não diz nada. Mas com a gana que ela tinha de sair dali, não deveria ter feito nada de bom mesmo. Diga glória a Jesus. Ele já se levantou para sufocar toda a oportunidade que poderia haver. Irmãos, é assim o maligno. Qual teve que ser a atitude de Raabe? Irmãos, o maligno sempre nos pressiona, ele nos constrange, nos força a uma decisão. Raabe estava com os espias dentro de casa. Ela tinha ouvido do Deus de Israel. Tinha ouvido que Deus haveria de dar aquela terra a eles. Poderia crer ou não. Ela preferiu crer. Pergunta para o irmão do lado, e você? Preferiu crer. E ela estava com os emissários do rei e os espias. A quem decidir? Nesta situação de constrangimento, ela optou, irmãos, ela usou de mentira. A palavra do Senhor não justifica a mentira, mas você há de convir que era uma prostituta 2000 anos antes de Jesus. Não tinha Bíblia, não tinha nada. O que ela tinha era uma informação de um Deus de Israel que havia aberto o Mar Vermelho. Não tinha nenhum outro texto. Isso aqui não serve para crente de igreja que tem Bíblia, que se não lê é por culpa dele mesmo. Faz em misericórdia de querer se justificar com as suas mentiras. E este texto não é parâmetro para você, por favor. Fala para nós assim, por favor. Você não é prostituta e não mora em Jericó, por favor. Diga glória a Deus. Irmãos, mas ela optou, ela escondeu os espias, porque ela resolveu identificar-se com o povo de Deus. Repita comigo, Raabe teve temor de Deus. Temor de Deus. O vosso terror caiu sobre nós e o nosso coração desmaiou. Ela teve temor. Repita comigo, Raabe reconheceu que o Deus de Israel era maior que todos os deuses. Que maravilha, irmãos, uma prostituta 2000 anos antes do Senhor Jesus, há 4000 anos atrás, dizendo no versículo 11, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga glória a Jesus. Isso aqui é fé suficiente para salvar alguém.
tanto que salvou. Irmãos, reconhecer que Deus é maior do que tudo. Fala isso para um lado, Deus é maior do que tudo. Irmãos, olha um texto pregando a nós, o texto de uma prostituta de 4.000 anos atrás. Pregando porque ela creu que Deus era maior do que tudo, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, ela tinha certeza de que Deus iria destruir Jericó. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Ela morava em cima do muro. Irmãos, os muros, eles tinham 25 metros de altura, segundo estimam alguns, porque nem se sabe, porque não sobrou nada da arqueologia para saber o tamanho do muro. Destruídos foram para valer. Diga glória a Jesus. Deus destruiu e sepultou para não deixar nem vestígio. É tudo estimativa. Irmãos, o povo de Jericó não tinha nada, eram nômades no deserto. O que eles tinham para destruir uma cidade morada? Nada. Irmãos, nem Josué estava tão convicto assim. Diga glória a Jesus. Ele estava na fé. A Raabe, que estava em cima do muro, ela disse: eu sei que Deus vai dar isso aqui para vocês. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é fé. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Josué poderia pensar: como que Deus vai destruir isso aí? E Raabe sabia: eu tenho certeza que isso aqui vai ser destruído. Diga glória a Jesus. Irmãos, isto é fé. É a fé que você precisa ter. Fala para um lado, você precisa ter fé. Hebreus 11:6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Irmãos, ela fez a aliança com os espias. Era o povo de Deus, eram os emissários de Deus. Ela não perdeu a oportunidade, ela os constrangeu a um compromisso. Mas tudo isto aqui é muito profundo. Tem gente que vem na igreja, acha tudo bonito, mas fica só no bonito e vai embora. Irmãos, essa mulher não ficou no bonito, não ficou nada, ela queria um compromisso. Eu quero que você me dê certeza que a minha família vai ser salva. Diga glória a Jesus. Irmão, seria hoje alguém vir na igreja, olha que termina e diz: pastor, tudo bonito, louvor, orquestra maravilhoso. Eu quero que o Senhor me dê certeza de que eu serei salvo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. E outra coisa, repita comigo: Raabe renegou sua nação. Ela renegou. Irmãos, esses são passos decisivos e absolutos para a salvação. Ela renegou o seu povo. Irmãos, certamente porque ela estava cansada daquilo. A Bíblia não diz a história pregressa dela, não conta. Se fosse um cineasta, já ia fazer um drama. Fala para nós assim, misericórdia. A Bíblia não é dada a isso, a Bíblia é dada assim a coisas muito objetivas. A vida dela não deve ter sido fácil. Com certeza ela não gostava do que fazia, não gostava do lugar que morava, do povo que vivia, do costume. Ela não gostava daquilo porque ela queria ser liberta. E a hora que apareceu oportunidade, ela não deixou escapar. Diga glória a Jesus. Uma coisa é ser prostituta, a outra coisa é querer sair disso o quanto antes, e na primeira oportunidade que surgir, abraçar sobre compromisso. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Jesus está aqui. Fala para o irmão do lado: o passado não importa. Glorificado seja Deus. Você sabe de uma coisa, meu amado? Raabe foi liberta, entrou no meio do povo de Israel, foi aceito no meio do povo de Israel, casou com um judeu, da tribo de Judá, da tribo real e a ancestral bisavó do rei Davi. Diga glória a Jesus. Só Jesus. Fala para nós assim: só Jesus. Glorificado seja o nosso Deus, engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e neste texto aqui nós observamos sobre a paciência de Deus.
sobre o trabalho do Senhor. O conhecimento que esta mulher tinha de Deus era muito superficial, mas o suficiente para lhe dar salvação. Mas ela devia ter costumes horríveis, ideias horríveis, valores absurdamente invertidos. Mas ela alcançou a promessa da salvação. Irmãos, demorou um tempo entre os espias irem embora e a cidade de Jericó ser conquistada. Demorou um tempo e Raabe continuou na cidade e ela continuava como prostituta, com o cognome de prostituta, com a vida pregressa, mas ela foi salva. Diga glória a Jesus. E o dia que todas aquelas muralhas caíram, caiu tudo, ela foi livre, a casa dela caiu no chão inteira, ninguém pereceu, todos os que estavam ali dentro, conforme a palavra do juramento, foram salvos. Diga glória a Jesus. Irmãos, é por isso que o povo de Deus tem que ter paciência. Fala para um lado, você tem que ter paciência. Paciência. Falamos de Jesus para uma pessoa hoje e queremos transformação absoluta. Essa história não foi assim. Quanta coisa que teve que mudar. Irmãos, ela foi para o povo de Israel. Mas você não muda a cabeça de uma pessoa de um dia para o outro. Você não tira os valores cananitas e coloca os valores do Deus de Israel de um dia para o outro. Você não faz uma prostituta virar uma dama de um dia para o outro. De jeito nenhum. Diga glória a Deus. Mas Jesus tem paciência. Fala isso para um lado. Jesus tem paciência. Engrandecido seja o Senhor. Repita comigo. Raabe era prostituta, mas estava preocupada com a vida do pai, da mãe e dos irmãos. Diga glória a Deus. Irmãos, as histórias bíblicas, elas não estão aqui de graça. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem pessoas que podem ser mundanas, que podem estar afundadas no pecado, mas elas têm certa nobreza que às vezes os que conhecem Jesus deviam ter. A mulher soube que Jericó ia ser destruída. O que ela fez? Eu quero ser salva, minha mãe, meu pai. Será que o pai, a mãe e os irmãos se preocupavam com Raabe? Será que eles sabiam a vida que ela levava? Com certeza deviam saber. Aprovavam? Concordavam? Cortaram relações? Relacionamento? Não sei, a palavra do Senhor não fala nada disso. Mas Raabe estava preocupada com eles e queria a salvação deles. Diga glória a Jesus. Poderia ter uma vida moral degradada, mas ainda tinha valores neste coração. Irmãos, tem muita gente perdida lá fora, a quem Deus quer resgatar. Diga glória a Jesus. Tem gente que pode estar perdida nas ruas, mas cuida do pai, cuida da mãe, cuida dos filhos. Tem gente que precisa de Jesus e precisa de salvação. E como que fica você nisto? Pergunta para o irmão do lado, como fica você nisto? Diga glória a Jesus. Irmãos, quando alguém nos fala assim de uma prostituta, a gente já pensa assim, alguém absurdamente depravado, suicídio moral, sem valor algum. Mas não é o que você vê neste texto. E era o que Deus já tinha visto nela, por isso Deus a quis. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra, Raabe. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Uma prostituta trabalhando pela salvação de sua família. Pai, mãe e irmãos. Diga glória a Deus. Ela arriscou o pescoço, porque os espias estavam dentro da casa dela. Vá que o rei de Jericó inventasse fazer uma devassa, ela morreria por causa disso. Porque ela ficaria como que uma que estava bandeando para o lado de lá. Diga glória a Deus. Mas ela assumiu sob o risco da própria vida, trabalhando pela salvação da sua casa. Eu quero ser livre.
mas eu quero meu pai, minha mãe e meus irmãos. Diga glória a Jesus. Eu quero toda a minha casa. E você? Você está trabalhando pela salvação da sua família? Pastor, eu estou aqui no culto, minha família, sei lá, cada um por si. Você está pior que a Raabe, meu filho. Fala assim, viu? Você está pior que uma prostituta de 4.000 anos atrás. Misericórdia. Ela estava trabalhando pela salvação da sua casa. Pergunta para o outro lado, e você? E você? Irmãos, o texto é maravilhoso. Salvação certamente é individual. Porque a palavra que os espias deram foi muito certa. Nós entramos em acordo contigo, quem estiver dentro da tua casa está salvo. Se a pessoa, sob seu próprio risco, quiser pisar fora, portar fora, problema dele, já quanto a isso não temos mais nada a ver. Quem está dentro está garantido. Quer dizer, ficava na responsabilidade de cada um ficar dentro de casa ou não. Diga glória a Jesus. Ficava na responsabilidade pessoal. Mas que houve, sem dúvida nenhuma, um trabalho de Raabe pela salvação de sua casa. Houve. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que alcançar do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor me dê a garantia da salvação dos meus filhos. Irmãos, a garantia que o Senhor nos dá é esta aí. O Senhor vai te dizer assim, eu guardo os teus filhos estarão debaixo das minhas mãos. Se algum deles sair, sairá sob o próprio risco, mas estarão debaixo das minhas mãos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Você precisa batalhar até alcançar isso do Senhor. Irmãos, o que aconteceu? Os espias foram embora pela janela e deixaram para a mulher um fio de escarlata. Eles disseram assim, desobrigados seremos do juramento se este fio não estiver na janela. Eles foram embora, ela imediatamente amarrou aquilo na janela. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, nós queremos estar nesta esperança como este fio amarrado na janela. Senhor, a esperança da promessa do Senhor, a esperança da libertação de nossos familiares, de nossos filhos, de nossos irmãos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós sabemos que este mundo há de ser destruído e nós queremos sair daqui e nós queremos ir com o povo de Deus como Raabe. Mas Senhor amado, nós também queremos a salvação para a nossa casa. Senhor amado, isso nós clamamos em nome de Jesus. A promessa, Senhor, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Engrandecido seja. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus, bendito seja o Senhor. Irmãos, o Senhor nessa noite Ele quer conceder esperança. Este fio na janela representava a esperança. Raabe olhava para aquilo e dizia, um dia eu saio daqui, um dia eu saio dessa vida, um dia isso acaba, um dia eu vou para outro povo, para outra nação, para outro começo. Engrandecido seja Deus. Louvado seja, aleluias. Aleluias. O Senhor fala de uma mulher que está aqui nessa noite e cuja vida é muito difícil. E tem muitas coisas que te entristecem na vida, muitas coisas que fazem o coração sofrer, mas o Senhor te diz que um dia Ele vai te tirar disto. Um dia Ele vai te tirar, Ele vai te dar uma outra vida, em outros valores, em outros parâmetros completamente diferentes. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós queremos estar nesta esperança. Glorificado seja o nosso Deus. Senhor maravilhoso, Senhor amado, e Jesus já veio, e já morreu na cruz do Calvário, e já consumou ali a salvação para todos sempre. Senhor, e nós queremos nos apegar à salvação que há em Cristo Jesus.